Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um NGF Entrevista. Hoje a gente está aqui com o André Ramos, também muito conhecido no mundo nerd pela alcunha de amigo imaginário. Ele é, pra quem não sabe, se você não sabe, nossa, você tá perdendo uma boa parte da sua vida. Ele é participante do Nerdcast, que é isso, Nerdcast, que é um podcast de referência, e um ilustrador de mão cheia de trabalhos de encher os olhos. E hoje ele tá aqui pra falar do trabalho dele como artista, né, como ilustrador, nesse cenário nerd, né, porque na verdade o Andrés ele tem o trabalho que todo nerd gostaria de ter, né, que ele trabalha com fantasia, ele trabalha fazendo mundos de fantasia, isso é lindo, isso é perfeito. Então, falar que realmente é bem gratificante. Nossa, você saiba que você, assim, eu tenho uma inveja branca, a admiração, uma inveja branca muito grande do seu trabalho, que você tem um trabalho assim que todo nerd gostaria de ter. É a criação do mundo de fantasias, com cores. Eu queria começar perguntando pra você, André, que assim, a gente vive num país que não é favorecido pela cultura geral do Brasil. A gente aqui não é favorecido pela essa coisa toda da corrida dos ratos, etc. Qualquer artista aqui no Brasil, ele é muito pouco valorizado. A partir do momento que você fala que você vai trabalhar com arte, o próprio Rodrigo já tentou enveredar para esse caminho, né, Rodrigo? Eu também. Esses caminhos é ótimo. Por esses caminhos porque a gente tenta. Eu já tentei ser artista plástico, etc. E a gente vai tentando e a gente nota que existe um entrave muito grande da sociedade. Muitas vezes começa em casa, né? Mas você diz em relação a preconceito de... Preconceito geral, assim, no sentido, primeiro, mas você vai trabalhar desenhando? Sim. E aquela coisa, né? E aquela, não só esse preconceito social, vamos dizer assim, tipo, poxa, mas você vai ser artista, mas também aquele preconceito, poxa, mas isso aí não paga a conta, né? Porque tem muito isso, né? Aquele discurso de papai e mamãe. E você passou muito por isso? Você acha que teve muito entrave nesse seu caminho de querer se tornar ilustrador, porque você, na verdade, nadou contra a maré, né? Cara, é engraçado. Eu sempre senti realmente essa resistência do Brasil, de uma maneira geral, em relação a qualquer tipo de arte, seja música, seja pintura, desenho, enfim, qualquer tipo de arte. Mas particularmente, eu não posso dizer que foi fácil, porque não foi fácil. Mas eu também não sei se eu decidisse ser médico, ou advogado, ou engenheiro, seria mais fácil, entre aspas, ser bem sucedido. Eu acho que no Brasil tem um pouco dessa imagem que as profissões que dão dinheiro é médico, engenheiro, advogado, e eu conheci e conheço algumas pessoas que são dessa profissão e, cara, estão trabalhando pesado, estão correndo atrás, não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Mas em relação à ilustração, ao desenho, que é a minha área, em casa ninguém nunca olha, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Na verdade, de escolher o que eu gostei como profissão, de ser na vida, e ao mesmo tempo eles me incentivavam, então você quer ser ilustrador, então ok, vai aprender a desenhar direito. Teve incentivo, então, efetivamente, né? Que você teve, assim, realmente uma coisa até... É que pra você, mas assim, pra quem olha de fora, é até um pouco anormal, porque normalmente a cultura que se tem normalmente isso por parte de colegas até de profissão, calculo eu. Sim, você deve ter vários amigos que trabalham com isso. Normalmente a visão que os pais têm vai fazer outra coisa, sabe? Não se entende muito no Brasil essa conceito de arte, né? Apesar que o design, ele pode considerar ele exatamente arte. No Brasil você tem uma barreira muito grande a qualquer coisa que fuja do padrão médico, advogado e engenheiro. Eu não moro mais no Brasil, eu estou morando em Paris, mas existe também um pouco uma diferença que aqui as coisas são levadas de uma maneira mais profissional. Então, se você decide ser um ilustrador de história em quadrinho, não estou dizendo que o Brasil não tem, mas eu acho que falta investimento para esse tipo de área, não só de ilustração, mas qualquer área de arte, né? Mas foi difícil, mas eu sempre acreditei que tem que ir até o fim. Mesmo que você mude o percurso,
sua vida, depois volte a fazer ilustração, que é o meu caso. Mas eu acho que você tem que perseguir o seu sonho, importa o quê? Porque no final das contas isso é super gratificante. Posso falar isso, eu sou mega feliz. Sofri pra burro muitas vezes, mas sou mega feliz. Não, pois é, eu tava vendo uma das ilustrações que você faz, assim, acho que era Khal Drogo, não tenho certeza não. Pelo menos era uma figura muito parecida com o Khal Drogo. Tava lá, eu realmente adoro o que eu faço. Eu falei, caramba, realmente, né? Tem que adorar, né? Porque, putz, Vila, é realmente um trabalhão lindo, né? Lindo. E essa paixão que você tem por desenho e ilustração tem alguma relação com histórias em quadrinhos, Andrés? Porque grande parte dos nerds que gostam de desenhar começam a se interessar numa profissão que envolva desenhar depois de ter contato com quadrinhos. No seu caso também foi assim? Toda criança que gosta de desenhar, ela automaticamente gosta de história em quadrinho. Ele é o grande responsável por eu ter escolhido a profissão que eu tenho. Bem moleque, comprar os gibis na banca de jornal e tal, e lendo e relendo e me perdendo naquele universo. E o Eduardo, né, Eduardo Spor, ele também lê muito quadrinho. Eu sou amigo do Eduardo já desde a época de escola, a gente lê muito quadrinho, e ele se prendeu mais na escrita, né? Se tornou um autor. E eu ficava encantado com os desenhos, com a forma. Hoje em dia eu continuo lendo, pra mim é literatura, que nem um livro. Eu tenho na minha cabeceira que eu leio qualquer um, e tenho sempre um comics, um bande dessinée, qualquer coisa que eu possa estar me alimentando. Mas o quadrinho foi responsável pela minha escolha profissional, Homem-Aranha, mais os heróis da Marvel, né? Nada contra a DC, mas eu sempre gostei mais dos heróis da Marvel. Eu vou ser polêmico. Eu acho os heróis da DC muito cafona. Não que o Wolverine de colã amarelo seja uma coisa super hype, mas eu achava cafona. Eu achava mais dos personagens que eu conseguia ver que poderiam existir. No caso do Homem-Aranha, sabe? Ele é um moleque fudido lá que fotografava, não tinha dinheiro, não tinha que pagar o aluguel. O Wolverine, um herói que ninguém gostava dele e tal. Então ele é muita Marvel. Antes disso, obviamente, Maurício de Souza, eu acho que toda criança brasileira... É a base, né, de todo mundo, né? Toda criança brasileira já leu uma Turma da Mônica. Disney eu li há pouco, eu ficava realmente entre Marvel e Mônica, né? Foi a minha base de leitura de quadrinho que me levou para os outros autores no futuro. Isso aí é até um comentário engraçado, que foram duas leituras diferentes, né? Ele acabou a parte da literatura, né? A parte da criação do mundo por meio da escrita, e você foi a parte da criação do mundo por meio da gráfica, né? Visual. E visual. Aí que vem aquela pergunta, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Você é nerd porque você se interessa por esses mundos e você quer criá-los? Ou esses mundos fazem com que você esteja tão imerso naquilo que fica uma coisa meio engraçada se você parar pra pensar? Nerd é aquele cara que vai além das fronteiras do que está sendo entregue e continua querendo saber mais. E ele vai fundo, né? Eu ficava dias e dias lendo e desenhando, imaginando minhas próprias histórias e nesse universo lúdico imaginário. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Eu acho que se nasce nerd, e você só tem que deixar o nerd florescer dentro de você. Dentro de você, exatamente. E era uma coisa ruim antigamente, né? Eu tenho 25 anos, eu ainda sou da época que ser nerd era ofensa, né? Era ofensa, né? Sua nerd, você é uma nerd, né? Era horrível. Hoje em dia é mainstream, né? Todo mundo quer ser nerd. Todo mundo quer ser nerd, é impressionante. Pois é. Isso mudou, que tem uns 15 anos pra cá, 10 anos pra cá? Foi mais ou menos de 10 anos pra cá, porque eu lembro que quando eu tinha 15 anos eu ainda era muito sacaneada, porque eu era aquela nerd que ficava fazendo história em quadrinho, no colégio, ficava lendo. Exatamente. Só que o que acontecia? Eu fazia com que as pessoas da minha turma, de certa forma, acabassem interessando pelo que eu estava fazendo. Então, assim, obviamente que por ser nerd você sofre bullying e tal, essa chatice que faz parte da vida, não tem jeito. A escola é só um reflexo da sociedade. O bullying vai sempre existir. Eu acho que, enfim, mudando de assunto rapidinho,
uma histeria por causa disso, mas se tem bullying depois que sai da escola também, quando o teu chefe resolve pegar no teu pé, e nem por causa disso, sabe, fica todo mundo estressado. Mas acabava que as pessoas à minha volta assim, não se interessavam, mas elas meio que entendiam, porque eu tinha muita paixão pelo que eu via, pelo que eu fazia, e desenhava, e o desenho sempre me aproximou dos meus amigos, né? Mas eu vou te falar, se ouvindo o Nerdcast mesmo, eu achei engraçadíssimo, assim. Foi o Afonso Solano que falou isso, que também é ilustrador. E eu achei engraçado e eu passei a entender porque que eu não era tão zoado. Eu não desenho, tá? Assim, eu tentava desenhar. Mas por que o nerd que desenha não é tão zoado no colégio, né? Porque o colégio é tipo um presídio, né? E você quando... O nerd que desenha é o tatuador. É o tatuador. E você não mexe com o tatuador da prisão. Entendeu? Isso é uma regra básica. Foi a melhor definição pra mim, na minha opinião. Perfeito. Mas é isso mesmo. Você tem um poder, né? Você pode... Você é um coringa, né? As pessoas, elas não sabem quando elas vão precisar de você, exatamente. Mas um dá dia aquele passo pra trás, assim, não, eu não vou fazer isso não, porque pode ser que um dia... Pois é. Por aí. É mais ou menos por aí. As águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Então, Andrés, você inicialmente teve vontade de trabalhar com desenho com qual finalidade? Desenhar quadrinhos, fazer ilustrações, ou você não tinha um foco exato sobre como você gostaria de empregar esse dom que você tem? Então, Rodrigo, essa acho que é a grande pergunta da minha vida. Exatamente com que eu gosto de trabalhar. Eu sei como que eu cheguei onde eu tô, né? Eu saí da escola, fiz faculdade de desenho industrial. E dentro da faculdade eu já gostava, óbvio, né, da parte de ilustração, de embalagem e tal. Mas eu não sabia exatamente se eu queria ser ilustrador de caixa de leite ou de embalagem de polenguinho. Não desmerecendo, mas... É um trabalho mais técnico, né? Não é um trabalho tão catártico. Exatamente. O que eu procurava e que eu acabei encontrando dos últimos anos pra cá era o que eu pudesse juntar todo aquilo que eu falei do mundo imaginário dos quadrinhos, que eu ficava imaginando meus próprios heróis, esse conjunto de ideias associado com ilustração. Na verdade, era um conceito que eu não sabia, mas hoje em dia você tem os artistas conceituais, né? Que é a galera que trabalha para videogame, para cinema, para peça de teatro, entretenimento, enfim. Eu sabia que era alguma coisa nesse caminho, mas eu não sabia exatamente o que. Tanto que eu trabalhei com computação gráfica, fazia vinhetas para televisão, trabalhei com impresso. Na verdade, eu cobri várias áreas do design que eu pudesse usar a minha ilustração. O que ocorreu, eu não vou saber exatamente a data, mas de uns anos para cá eu pedi demissão e comecei a trabalhar com storyboard para cinema e propaganda. E foi exatamente nesse ponto que eu comecei a definir melhor o que eu queria fazer, que era aliar a ilustração com as minhas ideias. Mesmo não usando as minhas ideias no processo de criar um storyboard, você tem que saber, às vezes, qual é o melhor enquadramento, às vezes o diretor te pergunta a sua opinião, o que você acha sobre uma tomada, e você começa a trabalhar a sua visão sobre aquela cena, sobre o desenho. Foi a partir desse momento que eu vi que eu queria trabalhar com ilustração e quadrinho e animação e qualquer coisa que eu pudesse juntar as minhas ideias, criatividade, ou ideia própria, ou ajudando alguém a desenvolver a sua própria ideia. E o que resultou trabalhando com o Jovem Nerd, tá com os outros projetos agora, que eu não sei se eu posso falar, que eu tô podendo juntar meus dois lados. Eu acho que o nerd, ele é muito inquieto, eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu penso demais, eu viajo demais na maionese. Eu acho que o nerd tem um pouco dessa inquietude, sabe? Aquele fluxo de ideias e que você tem que colocar na prática, né? No teu caso, colocar como ilustração e como história e por aí vai, né? Às vezes de um esboço, né? Eu calculo assim,
para quem trabalha mais nessa parte gráfica, de ilustração mesmo, às vezes de um esboço de nada que você está ali rascando no papel, já calculo que deve surgir um monte de coisa, ideias, e eu acho que a Bu chegou a comentar alguma coisa assim, que a ideia para fazer Braca dos Mortos veio do nada, assim, tipo, numa conversinha de WhatsApp. O nerd é isso mesmo. O seu trabalho então, ele tem uma característica bem onírica, né? Bem fantasia. Muito. Que é uma coisa que eu acho lindo, fantástica. E é muito isso porque você precisa dar asas à sua imaginação. E qual é a melhor forma, né? Você quer colocar isso no mundo que você criou. E às vezes esse mundo que você criou surge de uma centelha, de um pontinho no papel e por aí vai. É um furacão, na verdade aquilo ali é só um grão de areia, né? Você trabalha com pintura digital? Isso, basicamente. Como é que funciona? Assim, dá uma explicação assim pra galera nerd, inclusive pra mim, que não entende muito bem, assim, aquela explicação Wikipedia. Cara, basicamente não tem, assim, tirando a questão da mídia, que em vez de você usar um lápis ou uma caneta ou um pincel, você usa uma caneta digital, né? E você tem os programas, no caso o Photoshop e o Painter, se não me engano, você simula a sua área de trabalho. Eu desenhava de maneira analógica, eu costumo falar que era analógico, desenhava no papel e é uma coisa que eu perdi a prática. Eu perdi a prática de um tempo pra cá e eu tô retomando. Porque o computador é tudo mais fácil, você erra uma linha, você dá um Ctrl Z, você, pode rotacionar o desenho, você pode mexer ele em vez de ter que refazer o desenho inteiro. Acaba simplificando o trabalho dele. Sim. Você ganha tempo, você ganha qualidade em determinados aspectos. Acredito que para fins profissionais seja bem interessante, mas para quem quer se aperfeiçoar como artista seja uma muleta, né? Acaba sendo uma muleta. Exatamente. É uma faca de dois gumes. Acaba usando tanto o computador, a mídia analógica tradicional, seu cérebro ele tá setado pro digital. Eu me lembro de estar desenhando, de ter que ir para gravação de estúdio e tal, e o storyboard ter que ser feito no papel, eu errar a cena, parar de desenhar, ficar olhando pro papel e tá pensando Ctrl Z, procurando pessoa, né? Mas isso acontece. Mas basicamente hoje em dia eu trabalho fazendo pintura digital, os próprios o storyboard também, isso é bem mais rápido, uma coisa que você levaria 2 dias, você faz em 12 horas. Então, eu vi uma ilustração de um capacete, eu não sei como é que funciona, tá? Pintura digital, não sei mesmo, você tá falando com uma pessoa leiga. Porque assim, eu faço tudo analogicamente, eu faço, por exemplo, quadra óleo mesmo, pintura óleo, enfim. Que lindo. Eu queria ter espaço pra fazer isso. Tenta um dia que você vai adorar, uma terapia. Mas eu tava vendo um capacete que você viu, que você botou no Twitter, aí tinha um capacete lá que você viu, aí você fez, e eu notei que do lado do capacete, que tava pintado, com volume, com luz, com sombra, lindo, maravilhoso, tava lá assim as cores, umas colorações, como se você tivesse, eu não sei se aquilo ali é o teste ou é a tinta que você vai catando ali digitalmente e vai colocando. É como se fosse uma paleta, você abre as suas opções de cores, vai colocando, eu pelo menos trabalho assim, né? Dentro do canvas, dentro do espaço onde está a ilustração, onde vai estar a pintura, coloco as cores que eu vou usar e vou misturando e faço como se fosse uma paleta física, né? E dou uma misturada nelas e vou testando, vou vendo. Na verdade é uma experimentação. Tem várias técnicas para você chegar ao mesmo resultado. Você pode começar trabalhando em preto e branco, sabe? Você pode fazer a ilustração inteira em preto e branco e depois jogar a cor por cima e depois ir jogando as sombras e tal. Mas como você tinha dito antes, isso acaba virando uma muleta, que facilita o seu trabalho barbaramente. E é ótimo. Que não tem como não chamar atenção. Foi seu trabalho, na verdade, como ilustrador, por causa da edição especial da Batalha do Apocalipse. Que eu sou grande fã do Spor.
Inclusive eu saí numa foto com ele de cara de pau no Globo, Que legal. de uma Bienal que teve aqui no Rio, foi ano passado, enfim. E eu comecei a notar os trabalhos que a gente tem da coleção, da edição de capa dura, que tem o Anjo Chorão na capa, tá? É lindo, Anjo Chorão. Nunca mais eu chamo de outro jeito. Mas assim, os trabalhos com as ambientações, os personagens também, é tudo muito, muito bem feito. Eu comecei a acompanhar seu trabalho dali. Mas a minha pergunta, assim, é mais no sentido de como é que foi trabalhar com um cara que você conhece há tanto tempo, porque é muito difícil você... O Eduardo é muito descritivo, né? A descrição dele, você se sente muito dentro do cenário, e eu calculo que isso, ao mesmo tempo que ajuda muito, deve ajudar muito, calculo eu, porque ele realmente te dá a sensação de você estar ali, né? Você tá ali naquele ambiente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que limita, ao mesmo tempo é uma lei, né? Ela te dá os espaços, mas ela te dá as direções, mas ao mesmo tempo ela te limita. E como é que foi trabalhar esse tipo de detalhismo, porque o Eduardo, você vê que é um escritor detalhista, dentro de uma esfera de amizade, que vocês são amigos há trocentos mil anos, então assim, como é que foi trabalhar com ele? Foi legal, foi gostoso, assim, teve alguma divergência de você falar, pô, Eduardo, como foi? O que é isso? Então, engraçado porque nós somos amigos. Bom, hoje já mudou esse sistema de série, eu já não sei mais o que é o que, mas na minha época era a quinta série. Na minha turma toda não serve pra nada, eu sou professora sexto ano agora. Sexto ano, então a gente é amigo desde a quinta série da escola. A gente sempre foi grandes amigos e tal, e eu me lembro... Eu vou contar uma história rapidinho que vai responder essa pergunta. Eu me lembro da gente nas aulas de matemática conversando sobre mundos fantásticos, ficção científica. A gente adorava a Guerra nas Estrelas. A gente ainda gosta, né? Mas a gente, moleque, super viciado em Guerra nas Estrelas. Então a gente criava nosso próprio universo. E o Eduardo escrevia uns textos sobre determinadas áreas da galáxia e eu desenhava essas áreas da galáxia. E isso veio se estendendo até hoje, quer dizer, a nossa amizade, ela é muito ligada com esse processo criativo. Então, como se complementasse, né? Assim, exatamente. Ele é a parte, realmente, como eu falei, ele é a parte gráfica não, a parte escrita, você é a parte gráfica, né? A parte concretiva, né? Isso. Então, quando ele pediu para fazer as ilustrações da edição especial, eu falei, claro, cara, vamos fazer, me passa aí o que você está pensando e tal. Aí eu entrei em contato com a editora, mas foi super tranquilo. Tinha essa sinergia desde sempre. Eu já entendia como o Eduardo pensava, foi muito natural. Definido o que eu iria fazer, né, o que a gente ia produzir junto, ele acabou usando ideias em outros livros. No caso, eu não sei se você lembra, tem um Rashmarin na edição especial, que é um cara careca. É o Ismael? Que é o Ismael, que acabou virando o Ismael. Que era o teu avatar. Era o teu avatar, não era na página? Pois é. Minha memória é boa, filho. Me amarro no Ismael e tal. Então, mesmo a descrição que o Eduardo dá dos personagens, a ambientação, ela é precisa. Mesmo assim, a gente consegue abrir espaço para que eu faça desenhos, mesmo que eles não entrem ou não sejam usados, ele olha e fala, caraca, isso aqui dá pra gente fazer um novo personagem, dá pra criar uma nova cena, dá pra criar um novo conceito. E era o que eu tava falando antes em relação ao que eu queria trabalhar, que é juntar a técnica de ilustração com a criatividade, né? Não só obedecer, fazer um desenho técnico, fazer parte. Então, assim, foi super tranquilo trabalhar com o Eduardo. O Eduardo, ele é não é porque ele é meu amigo, mas ele é um profissional, assim, exemplar. Ele é super metódico, responsável. E a gente fez o trabalho da Batalha do Apocalipse e não paramos mais. E depois aí entrou o Filhos do Éden também, que você mexeu, os personagens eu vi lá,
também só foram feitos por você, né? Quer dizer, mas sem Deus, eu no filho do Éden, né? Acho que nenhum artista se considera um artista sensacional. Acho que isso faz parte da natureza dos artistas, sabe? Essa inquietude. Mas eu tava pegando, isso foi até semana passada, eu peguei os desenhos do Filhos da Eden que eu fiz em 2011 e tava botando do lado dos desenhos que eu tô fazendo agora. Tanto que o Eduardo, a gente entrou no Skype, eu falei, Eduardo, dá uma olhada nisso aí. Aí ele riu, eu falei, caraca, que diferença. Eu falei, a tendência é sempre a gente evoluir, sabe? É só continuar trabalhando. Mas o que não me impediu de, na época, achar que o desenho tava legal e o Eduardo também achou legal. Eu acho fantástico, né? Eu quero dizer que no final das contas, isso é um conselho para qualquer um que queira ser ilustrador. No final das contas, você tem que estar amarradão no que você está fazendo, mesmo que você saiba que aquilo não vai ficar tão bom, termina e faz outro no dia seguinte, faz outro. Vai além. Daqui a 2, 3 anos você vai olhar pra trás e vai falar, caraca, que legal, sabe? Consigo ver evolução não só na técnica, mas na forma de pensar as coisas. Isso foi bem bacana. E você além de trabalhar com o Dudu, né? O Eduardo Dudu, olha que intimidade. Com o Eduardo, é porque vocês chamam ele de Dudu, a gente acaba entregando. Além de vocês trabalharem com o Expor, você trabalhar com o Expor, você também trabalhou bastante já com o pessoal do Jovem Nerd, e se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, tá? O teu último trabalho grande pra eles foi das crônicas de Gano, não foi isso? Isso. Ficou fantástico, ficou lindo. Puxando saco de novo, não é puxação de saco não, ficou lindo mesmo. E o Dave a gente sabe porque ele é bem detalhista. O Dave e o Alexandre são bastante detalhistas. E como é que foi trabalhar com ele? Foi assim mais tranquilo, porque foi um trabalho maior, né? No caso das crônicas de Gano foi cansativo, foi bem cansativo pelo tempo que eu tinha para fazer as ilustrações. Até porque, conversando com o Jovem Nerd na época, ele falou, cara, eu não tenho na minha cabeça exatamente o que eu quero. É o contrário do que eu falei do Expor, né? Exatamente, eu fui para Curitiba, fiquei um final de semana, a gente basicamente rascunhou no papel mesmo todas as páginas, mais ou menos como elas iam ser, mas o design dos personagens, o ângulo das cenas, isso tudo ficou em aberto. Então assim, foi ótimo. O Alexandre, apesar dele não saber o que ele queria, ele sabia o que ele não queria, tanto ele quanto o Dave. Isso é muito importante. Talvez você não saiba o que você quer, mas saber o que você não quer já é meio caminho andado. Sim, com certeza. E a gente ficou durante 7 meses via Skype, com diferença desse fuso horário maluco, trabalhando. Eu trabalhava todo dia, a gente se falava 2 vezes por semana para dar o direcionamento, mas foi super gratificante, assim, foi super emocionante, para ser sincero. Porque o trabalho foi fantástico, né? E a gente é amigo, então existia uma coisa também de, decepcionar os caras, assim como tinha com o Eduardo. Será que eu vou decepcionar o Eduardo e tal? Pois é, é mais complicado, né? Porque quando você tá trabalhando puramente assim, quando a relação é puramente profissional, tem sempre aquela coisa, não, acerta aqui, tá tudo certo e você não vai ter, né, nada. Com amigo é mais complicado, né, sempre. Mas no final das contas foi ótimo, assim, foi super bacana, olha, super bacana. Eu ouvi os Nerdcasts, acho que pelo menos 10 vezes cada um, no mínimo, pra fazer. Das crônicas de Gano, não teve como não ouvir muitas vezes, Júlio. Eu fiquei mega fã, engraçado isso. Aí veio o meu espírito nerd, né? E isso foi legal, porque eu escutava tanto os programas para ficar com as cenas na cabeça e tal, enquanto eu tava desenhando, que eu começava a desdobrar as situações e começava a criar novos personagens, não sei o que. O Alexandre tinha que vir, não, calma aí. Uma coisa é uma coisa, vamos. Não, tudo bem, eu entendo. Teve que segurar o bichinho da ansiedade aí dentro, né, André? Pois é, porque você
você tem um universo pra desenhar super, super divertido, sabe? Super engraçado. Foi isso, foi maravilhoso. A gente sabe que você fez o storyboard dos Mercenários, né? Inclusive o Rex trabalhou na figuração lá. De elástico, né? De elástico. Foi na beira dele. Só um adendo. Você sabe que quando a gente foi no cinema assistir pela primeira vez o X-Men, foi uma cabeçada. Acho que tava eu, Afonso 3D, Blue Hand, acho que o Azaghal tava, o Jovem Nerd. Acho que estavam todos os nerds, acho que o Rex tava também, o Eduardo. Tinha acho que pelo menos umas 20, 30 pessoas. E aí quando o Rex apareceu, todo mundo começou a gritar, levantou, o cinema não entendeu nada, as pessoas olhando assim, falou, mas... E ele aparece 2 vezes, né? Acho que tem 2 ceninhas rápidas, assim. Tem um que é um close na cara dele. É, um close. Um close, assim, tipo... Mas aí como é que foi trabalhar com storyboard? Você teve algum contato assim com o Sly maior? Como você foi chamado? Então, na época que eu trabalhava com storyboard, eu fazia storyboard para as agências do Rio, né, do Brasil. Inspiração, Hungryman, O2, Margarida Filmes, assim, uma cacetada, mas o Stallone ele fez contato com a O2 e a O2 foi a produtora aqui no Brasil que preparou tudo para eles poderem vir filmar. Então, como eu já fazia os storyboards para os diretores da O2, eles já tinham o meu nome e a galera lá do X-Panel pediu um storyboard para um dia tal que eles estavam precisando refazer uma cena que é logo a primeira cena do filme, quando eles invadem um navio dos piratas lá dos somalianos, da galera que sequestrou. E aí precisava redesenhar aquela sequência porque eles estavam, se não me engano, com problema de orçamento. Uma coisa que o pessoal não sabe, cinema dá um trabalho dos infernos. É uma trabalheira, porque tem todas as variáveis para dar errado numa cena, sabe? É quando você vai fazer cinema. Então, você precisa se preparar muito bem. No caso do storyboard, ele te protege de vários problemas no futuro. Então, eles me chamaram, eu acho que eu fui pro Sofitel, que é um hotel ali no final de Copacabana. E fui de manhã e passei a manhã com o segundo diretor, que o primeiro diretor era o Stallone, tinha um segundo diretor que ia fazer cenas independentes. Não cheguei a falar com o Stallone, nem apertar a mão dele como o Azaghal fez, mas eu ouvia ele pelo... Que tá lá no Twitter dele até hoje, aquela foto. A fotinho. Mas eu ouvi ele falar pelo celular do outro diretor lá, dizendo quais são as diretrizes, o que tinha que fazer, não sei o que e tal. Eu fiquei super nervoso na época, sabe, caraca, como é que eu vou fazer storyboard pra essa galera? Mas no final das contas, não é nenhum bicho de 7 cabeças, você desmistifica muito dessa impressão que a gente tem da Europa e dos Estados Unidos, de achar que eles são melhores do que a gente. A gente tem um pouco dessa mentalidade, mas no final das contas, cara, foi ótimo comer de graça lá. Tomei uma cerveja. Vi o meia dúzia de explosões. Deu pra zoar o Rex vestidinho de soldadinho. Foi uma experiência bacaníssima, né? Foi. Eu preferia sempre fazer storyboard pra filme, pra longa-metragem, do que pra comercial. Porque longa você tem mais tempo pra trabalhar e você não precisa refinar tanto o traço, porque você não vai apresentar para o cliente, né? É o diretor do seu lado tentando organizar as ideias e o plano de filmagem dele. Então é um desenho mais fluido, mais descompromissado. É obviamente que qualquer pessoa tem que olhar e entender, mas é menos, entre aspas, chato do que um storyboard de propaganda. Uma pergunta, a respeito dos storyboards, você chegou a fazer algum curso específico para aprender a fazer storyboards? Cara, então, isso é muito louco. Eu tenho um grande amigo desde a infância e ele estava trabalhando com um dos diretores hoje da Hungryman, diretores de filme. E aí eles estavam precisando de um ilustrador
para fazer 8 painéis para aquele filme O Dia que a Terra Parou, que ia ser feito com Keanu Reeves na época. Eles estavam decidindo. E um dos caras que entrou para competir, para dirigir o filme, foi o Andrusha Wodin. E aí o nego me ligou 9h30 da noite do domingo, falou: você pode vir aqui na casa do Andrusha e tal, sou amigo do Cristiano, que é esse meu camarada desde pequeno. Ele falou que você é ilustrador, a gente precisa de uns trabalhos para amanhã, não sei o que, você pode vir? Eu falei: posso. Aí fui para lá, ele me passou os painéis, eu fiz uns painéis Manhattan sendo invadido por nave, alienígena, exército, as coisas nada nerds, né? Nada nerd. Pois é. E fiquei amarradaço, eu falei: caraca, que maneiro, sabe? Tô entrando em contato com um mundo que eu só via pela tela da televisão ou pela tela do cinema. E aí quando eu fui embora, né, eu falei: ok, eu vou pra casa finalizar os desenhos e amanhã eu venho aqui entregar. Esse diretor da Hungry Man falou: cara, você faz storyboard? Aí eu falei: faço. Ele falou: então terça-feira tem uma reunião na casa do fulano pra um filme de um sabão em pó de tal marca. Vamos lá que a gente vai precisar de você. E eu não fazia ideia de como começar um storyboard. Não fazia ideia. Não sabia qual o formato dos quadros. Assim que você consegue um emprego. Você faz, eu faço. O que é isso? Faço. Não tinha ideia de nada. Foi assim, na cara dura. Obviamente que nos 2 dias seguintes eu entrei na internet e li tudo que eu consegui ler sobre storyboard, sobre plano, nomes de plano, de terminologia, de formato, tal, para não chegar tão despreparado. Mas cheguei nessa reunião sem saber absolutamente nada. Fiz o storyboard, fiz direto, aí é que vem, acho que foi o ponto de virada da história, porque normalmente a galera fazia storyboard no papel e levava 2 dias para entregar. E o cara precisava de storyboard pro dia seguinte. Tanto que ele tinha até me dito: olha, pode fazer em preto e branco, mas eu preciso pro dia seguinte. Digital, colorido, entreguei no dia seguinte e a galera ficou maluca. Pô, você você não sabia o que fazer, mas você fez, hein? Não, pois eu acho que tem muito disso. Obviamente que você não vai se queimar dizendo que você sabe fazer uma coisa que, sei lá, vão te pedir para operar um cachorro e você: eu sei operar um cachorro e você não tem ideia de como segurar um bisturi. Mas no caso eu já tinha noção, o quadrinho me ajudou a compreender a narrativa. Nossa, a dinâmica é parecida, né? Um pouco parecida e tal. Cometi alguns erros, fiz muita atrapalhada no processo, mas acho que o mais importante foi não desistir, não ficar com medo de correr atrás. E, enfim, aí eu comecei a fazer um storyboard atrás do outro, e aí os contatos vão aumentando e tal, e eu fiquei durante 6 anos fazendo o storyboard. Muito legal mesmo. Agora uma última perguntinha pra terminar. De onde vem esse apelido Amigo Imaginário? Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso, cara. Eu quase perguntei pelo Twitter outro dia. Assim, o Jovem Nerd, ele dá uma versão que eu esqueci agora, não tô zoando, eu esqueci minha versão, mas eu tenho a minha versão que é de como eu percebi que eles estavam me chamando de Amigo Imaginário. O que acontecia? Quando começou o Nerdcast surgiu, foi exatamente na época em que eu comecei a trabalhar com storyboard. Um conselho: se você quiser trabalhar com storyboard, você tem que aprender a abrir mão de feriado, de final de semana, de festinha na casa do fulano, de amigo oculto não sei aonde, porque é uma profissão que demanda tempo. Sabe, ela é bem puxada. Eles começaram a gravar os Nerdcast, eu comecei a participar, mas muito Nerdcast eu não podia. Eu acabava que eu marcava: vou gravar com você na quarta-feira. E aí entrava um trabalho na terça-noite e eu não podia gravar, e eu tinha que pagar minhas contas. E aí começou: galera, não vou poder. Falar: porque o nosso amigo imaginário, Nerdcast, eu não tava, eu tava descansando. Mas veio daí, né? Pelo menos essa é a minha versão. Eu imaginei que fosse porque eu imaginei assim, tipo, deve ser porque ele tá morando na França, alguma coisa assim, mas na verdade é bem mais antigo, né? Não, bem mais antigo. Primórdios do Nerdcast. Primórdios, né? 2006, né? Eu me lembro de todo mundo no quarto dele usando microfone de celular, sabe? Sentado na cama. Agora, eu tô andando pela casa com o iPad.
Andrés, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua extrema boa vontade, porque você respondeu de pronto, você foi de uma educação, de uma gentileza inacreditável. Tipo assim, você já tinha uma fã, né? Na verdade, dois, né, que estão falando aqui com você. Subiu de level, tá? Passou de nível. Então, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela atenção. Tá legal? Gente, eu que agradeço. Foi super gostoso conversar, poder falar um pouco da trajetória. Vocês são super simpáticos. E eu espero mesmo que a coisa cresça e que vocês consigam entrevistar mais gente e que faça o nerd crescer, porque o nerd na sua maioria tem um coração bom, um coração sonhador. Então, tudo de bom pra vocês, boa sorte aí. Muito obrigada, Andrés. Aqui foi a Rodrigo e Raquel, no Jeff Entrevista. Tchau, tchau, gente. Esse foi mais um Nerdcast Entrevista. Nerdcast, olha isso. Eu digo que você vai cortar. Eu digo que você vai cortar isso, hein? Esse foi mais um. Não corta não, deixa.